Aproveitar, inclusive, para trazer esse esclarecimento, qual a diferença entre Buda e Bodhisattva? E a Kuan Yin, ela pode ser considerada uma Bodhisattva? A Kuan Yin é considerada uma Bodhisattva, mas veja, o budismo se ramificou em vários níveis. Então, no Tibete, ou seja, no budismo tibetano, surgiu a noção de Bodhisattvas, que seriam homens e mulheres seguindo os preceitos budistas, que já estariam em vias de alcançar o Budi, que é uma expressão do sânscrito, que significa iluminação ou inteligência pura. Em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama, na Índia, alcançou o estado de Budi e passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é um nome, é um título que você dá para quem alcançou a condição de elevação de Budi, de despertar da consciência ou iluminação. Então, Siddhartha Gautama torna-se o Buda. E, historicamente, parece que ele é o único que alcançou isso. Não. Tradições do Oriente já falavam que, antes dele, outros homens e mulheres alcançaram o mesmo estado, mas não vieram a público, permaneceram isolados, ajudando em silêncio. Como Siddhartha Gautama foi o primeiro a falar dessa condição, a humanidade registrou ele como o único, mas existiram outros Budas anteriores, pelo menos nos bastidores do budismo tibetano já se falava isso. E então, lá no Tibete, surgiu a noção de homens e mulheres que estariam em vias de alcançar o Budi e que se recusariam a assumir esse estado para permanecer próximo dos homens, ajudando. Então, seria algo entre os Budas e os homens, os Bodhisattvas, que poderiam tornar-se Budas, mas permanecem em torno ajudando. Seria igual algo, eu não vou comparar, é só para dar uma noção de analogia, porque tem gente que fica danada quando você faz isso. Você pega aqui um católico, Deus, Jesus top de linha. Então você tem Jesus e os homens, mas você tem acima dos homens os santos, que estariam abaixo de Jesus, mas acima dos homens. Então, isso que você chama santo, por exemplo, no catolicismo, no budismo, por equivalência, entre os Budas e os homens, os Bodhisattvas, que não são Budas, mas estão acima dos homens e que ajudam. E, pelo amor de Deus, não estou comparando religião, porque tem gente que ataca por causa disso. E eu não estou comparando, eu só estou evidenciando paralelos que surgem, né? Então, os Bodhisattvas seria algo assim, é o Buda estagiário, o Buda trainee, o Buda residente. Ainda não é médico, mas já atende. Então, no Tibete, surgiu a noção dos Bodhisattvas. Por exemplo, Manjushri, Bodhisattva da sabedoria. O mantra dele é Om Arapashanadi. Avalokitesvara Ocherense, Bodhisattva da compaixão. Mantra Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. E a Tara, também chamada Droma no Tibete, deusa da alegria, da cura, da energia, né, que o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que ela é a mãe dos sofredores, dissolvendo o sofrimento. Então surgiu essa noção dos Bodhisattvas no budismo tibetano. Quando isso chega na China, isso surge no alto do Tibete, embora a origem do budismo seja a Índia, o Buda não era hindu, era indiano, e o budismo se propaga, os monges sobem para o Tibete. Quando surge a noção do Bodhisattva da compaixão e chega até os chineses, eles já tinham um ícone de compaixão, que era a deusa Kuan Yin. Então, quando eles escutaram falar Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, eles associaram com a deusa Kuan Yin, mas o mantra é anterior, e Kuan Yin era chinês, e as sílabas do mantra são em sânscrito. E aí, aquilo se espalha para o Extremo Oriente. No Japão é chamado Kanon, que também é Bodhisattva da compaixão, e quando tivemos aqui uma maciça imigração inicialmente japonesa, depois chinesa, nós passamos a conhecer nas Américas, seja do norte, central ou sul, de que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin, da fraternidade branca. O pessoal misturou tudo. Eu sempre brinco com meus alunos. Kuan Yin era chinesa e falava sânscrito, tá de sacanagem. O mantra, ele surge em sânscrito, toma popularidade no Tibete, depois é que ele é associado ao culto da Kuan Yin, que também é maravilhosa, mas a Kuan Yin é considerada Bodhisattva dentro dessa perspectiva, mas não para o chinês devoto da Kuan Yin, sim para o budista tibetano que vai olhar isso. Não é um Buda, é Bodhisattva, já está quase lá ou já poderia estar. Então é nesse sentido. A Kuan Yin também é maravilhosa, toda a egrégora da Kuan Yin é de compaixão, mas o mantra Om Mani Padme Hum não é dela, ele é anterior, ele vem do sânscrito. É bom clarear essas coisas, dando embasamento, história. Não é opinião que eu estou dando, é informação. Porque às vezes você passa a informação, a pessoa aprendeu, fala, meu Deus, não é nada disso, vai pesquisar. E, ao invés de viajar na maionese astral.
E aí, seguindo então, um abraço pro Alder Correia, Wanda Fonseca, Igor Ventura, o Diego Roque também tá aqui com a gente. E interessante que o Thiago Arante, ele disse que o professor Wagner não ganhou o livro. Então ele tava ali. Isso, ó. Ô, Thiago, você captou, mas depois eles corrigiram. Porque eu cobrei, Luiz, senão ia ficar sem o meu livro, cara. Na live, durante a live. Então ele tava esperto, ele tava de olho aqui. E a nossa próxima pergunta é do Helder. Ele pergunta: como os convidados veem o avanço no interesse do tema da viagem astral na Europa? E se acham que na América do Norte, algum dia, olharam para este fenômeno de uma forma séria e evolutiva? Olha, inclusive, a parte histórica da saída do corpo eu conheço bem. Você me dá uns 3 minutinhos, eu explico. A primeira obra de saída do corpo específica saiu na Inglaterra, 1908. É o livro Beginning of Seership, o início da pureza, ou o início da visão, que é um inglês bem arcaico. O autor era o Vincent Nintle Turvey, que relatava fenômenos de clarividência e saídas do corpo na área urbana de Londres, porque até o século XIX, no imaginário popular, quando alguém tinha uma saída do corpo, alguém falava, deve ser o yogi do Himalaia, o cara retirado de um templo ali. Ninguém imaginava que alguém na área urbana, sem ser iniciado ou médium, pudesse ter uma saída do corpo. Então, a literatura do século XIX, você não tinha livros específicos de saídas do corpo. Você tinha um capítulo de saídas do corpo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 8, a partir da pergunta 400, Emancipação da Alma. Você tinha capítulos num livro ou outro de teosofia sobre o corpo astral. Você tinha um capítulo num livro de ocultismo. Você não tinha um livro específico com o tema das saídas do corpo, embora se falasse da projeção astral no sentido geral. 1908 saiu primeiro, Inglaterra. Só foi sair outro conteúdo mais arejado nisso em 1919 com o Dr. Hilliard Carrington na América do Norte, que publicou 2 livros, e aí havia no estado do Kansas um jovem chamado Sylvan Joseph Muldoon, que tinha na época uns 20 e poucos anos e leu os 2 livros do Carrington, que continham capítulos sobre saídas do corpo. O Muldoon tinha saídas do corpo desde os 12 anos, manda uma carta para o Carrington e fala, eu tenho saídas do corpo. E o Carrington, vendo que tinha um projetor extrafísico, pediu para ele mandar os relatos. Então, em 1929, eles compilaram esses relatos e lançaram um livro, Projeção do Corpo Astral. Os relatos do Sylvan Muldoon e a introdução do Hilliard Carrington. Depois eles lançariam um outro livro, em 1951, que é Os Fenômenos da Projeção Astral. E a editora Pensamento lançou durante décadas esse primeiro livro deles. E esse se tornaria um clássico. Em 1926, na França, surgiu um projetor extrafísico que era maçom e ocultista. O nome dele era Marcel Louis Forran. E ele usava um pseudônimo maçônico que é Irã. E ele lança o livro O Médico da Alma, mas isso na França. Não teve tanta repercussão. Na década de 1950, o livro é lançado em Nova York e traduzido para o inglês com o título mudado, Practical Astral Projection, sendo que partes do livro foram cortadas. E esse livro seria, na década de 80, publicado no editorial Kier de Buenos Aires, mas completo. A partir dali, foram surgindo vários autores, na década de 1960, pesquisadores que começaram a olhar aquilo. Em 1971, sai o livro Journey Out of the Body, que seria publicado no Brasil na década de 80, Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. E aí os americanos começaram a botar o olho naquilo e foram surgindo vários pesquisadores americanos. Eu posso citar vários que pesquisaram a temática. Dr. Carlos Ozes, Dr. Michael Sabon, Douglas Scott Rogo, um autor americano espetacular. Na Inglaterra, Martin Aibon. E na Inglaterra surgiu o maior pesquisador europeu de saídas do corpo, que era o Dr. Robert Krukel, que em 1961 lançou seu primeiro livro, O Estudo e Prática da Projeção Astral. Então, por incrível que pareça, Samuel, durante décadas, a literatura de projeção não estava fermentada no Brasil. Ela tinha em inglês, tanto na América quanto nos Estados Unidos, mas sempre dentro do fenômeno da projeção astral como um fenômeno no rol da parapsicologia, alguns pesquisadores e tal. Quando, então, no Brasil, começa a surgir os projetores brasileiros. Dona Ivone Pereira, dentro da área espírita, os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Depois o Hamilton Prado, paulista, o livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência.
1969. Até que em 1979, o Valdo Vieira lança o livro Projeções da Consciência, e ele tinha trabalhado anos com o Chico Xavier como médium, tinha se desligado do movimento espírita, que já não estava batendo com as ideias dele, viajou pelo mundo inteiro, fez uma boa biblioteca sobre saídas do corpo, e lançou esse livro. Foi ali que surgiu o termo projeciologia, sugerido por ele. Anos depois, em 1985, o livro Projeciologia, a maior obra de compilação de todas, eu ajudei parte do livro na pesquisa, trabalhava com o Valdo na época, e foi o Valdo Vieira que deu o start, a abertura no Brasil, e aí foram surgindo vários outros projetores e autores, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matos, tudo isso é décadas antes da internet, e o pessoal que hoje apareceu um monte de gente também, mas aí foi fermentando, e o Brasil hoje tem muitos autores e muitas pessoas, o Saulo Calderon na internet, muito bom, o Dalton Rock, meu amigo, também muito bom, que estava em Curitiba, está morando no Rio, de volta, um monte de gente que não lembra aqui de cabeça todos, que vem fazendo esse trabalho, e aí o europeu hoje, o americano, olha para cá e fala, tem um monte de coisa no Brasil. Tem, mas começou lá, e veio da década de 60 em diante aqui, por isso dá essa visão de que aqui está mais aceito e na Europa não, mas na Europa está se abrindo, na América do Norte também, mas mais devagar, porque o contexto cultural do brasileiro permitiu uma expansão, e a projeção aqui para os autores brasileiros não é só fenômeno, ela está dentro do rol da parte espiritual, por isso você vai ver projetores brasileiros dando um conteúdo espiritualista nas saídas, diferente do inglês e do americano, que está mais de olho só na parte fenomenológica, enquanto que o brasileiro está interessado na parte espiritual daquilo e a consciência despertando junto. Assim, um mini resumo do histórico bem rápido. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.